Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está aqui me acompanhando. Eu sou a Fran, uma psicóloga de nerds e uma leitora extremamente viciada em livros de dark fantasy e de romantasia. E eu tô aqui para ler mais 2 capítulos de Acotar para vocês e atualizar sobre essa história. As pessoas que me acompanham no Instagram já estão vendo pelos stories o impacto extremamente positivo que a criação desses vídeos está tendo, não só para os meus seguidores, para as pessoas que estão ouvindo, como também para mim, gente. Porque da mesma forma como vocês conseguem desligar a cabeça quando vocês estão ouvindo o livro, eu também desligo quando eu tô lendo. Então queria agradecer a cada comentário que tá tendo nos vídeos, de amigas que nunca tinham dado chance pro universo de Acotar, de repente se vendo viciadas e curiosas, intrigadas ali com a continuação, que é essa que vai vir agora. Peço pra você me seguir na outra rede pra acompanhar, eu gosto de fazer análises de personagens, de filmes, de séries, de todos os conteúdos que sejam do universo geek, e agora eu tô cada vez mais com vontade de falar sobre livros, que são as minhas paixões desde sempre. Dito isso, bora lá pro capítulo 8? Então se aconchega aí, pega uma coisa gostosa pra você beber, algo pra comer, ou só relaxa se estiver no trabalho, aproveita pra se distrair um pouquinho e bora pra leitura. Capítulo 8. Fingi passear pelos jardins exóticos e silenciosos enquanto marcava mentalmente os caminhos e os bons esconderijos, caso precisasse deles. Temlin pegara minhas armas, e eu não era tão burra a ponto de torcer para encontrar ali um freixo do qual pudesse fazer uma arma. Mas o bodriedo feérico estava carregado de facas. Devia haver um arsenal em algum lugar da propriedade. E, se não houvesse, eu encontraria outra arma. Roubaria se precisasse. Só por via das dúvidas. Durante uma inspeção na noite anterior, descobri que minha janela não tinha tranca. Sair e descer pelas trepadeiras não seria nada difícil. Eu havia subido em árvores o suficiente para não me incomodar com a altura. Não que eu planejasse escapar, mas era bom saber, pelo menos, como poderia fazê-lo caso me sentisse desesperado bastante para arriscar. Eu não duvidava da afirmação de Temlin de que o resto de Prythian era mortal para um humano. E, se havia mesmo uma praga naquelas terras, eu estava melhor ali, por enquanto. Mas não aceitaria. Não podia simplesmente aceitar que devia ficar ali para sempre, mesmo com minha família sendo assistida. Não sem tentar encontrar alguém que pudesse levar meu caso a Temlin. Embora Lucien, não lhe faria mal se alguém o enfrentasse se você tiver coragem, disse Elis para mim no dia anterior. Roía as unhas curtas enquanto caminhava, considerando cada plano e armadilhas possíveis. Nunca fora muito boa com palavras, jamais aprendi o jogo de guerra social no qual minha mãe e minhas irmãs eram tão habilidosas, mas eu não era tão ruim quando vendia peles no mercado da aldeia. Então, talvez eu buscasse o emissário de Temlin mesmo que ele me detestasse. Lucien, obviamente, tinha pouco interesse em minha estadia ali. Ele sugeriu me matar. Talvez ficasse ansioso para me enviar de volta, para persuadir Temlin a encontrar outra forma de cumprir o tratado. Se é que havia uma. Segui na direção de um banco em um recuo cheio de dedaleiras, quando o som de passos sobre cascalho preencheu o ar. 2 pares de pés leves e ágeis. Estiquei o corpo, olhando pelo caminho de onde tinha vindo. Mas o caminho estava vazio. Eu me detive no limite de um campo aberto de ranúnculos murchos. O vibrante campo verde e amarelo estava deserto. Atrás de mim se erguia uma macieira brava toda retorcida e gloriosamente florida. As pétalas das flores cobriam o banco sombreado no qual eu estivera prestes a me sentar. Uma brisa fez os galhos farfalharem. Uma cachoeira de pétalas brancas flutuou para baixo. Como neve. Continuei verificando o jardim, o campo, com muita atenção, observando e ouvindo em busca dos sons daqueles 2 pares de pés. Não havia nada na árvore, ou atrás dela. Uma sensação de formigamento percorreu minha espinha. Eu tinha passado tempo o bastante no bosque para confiar em meus instintos. Alguém estava atrás de mim, talvez 2 pessoas. Um leve farejar e uma risada baixa soaram perto, e meu coração saltou para a garganta. Lancei um olhar cuidadoso por cima do ombro, mas só pude ver uma luz prateada e brilhante que lampejou no canto de meu campo visual. Precisava me virar. Precisava enfrentar. O cascalho estalou mais perto agora. O brilho no canto de meu olho ficou maior, separando-se em 2 figuras pequenas, não maiores que minha cintura. Minhas mãos se fecharam em punhos. Feiri! A voz de Elis atravessou o jardim, e dei um salto, de espanto quando ela me chamou de novo. Feiri, almoço! Gritou Elis. Eu me virei, um grito se formando em meus lábios para alertar Elis do que quer que estivesse atrás de mim.
mas as coisas brilhantes tinham sumido junto às farejadas e às risadas, e me vi diante de uma estátua erodida de 2 cordeiros felizes e saltitantes. Esfreguei o pescoço. Alice me chamou de novo e inspirei e estremeci conforme voltei para a mansão. Mas, mesmo enquanto caminhava entre as cercas vivas, cuidadosamente refazendo meus passos até a casa, não consegui afastar a sensação arrepiante de que alguém ainda me observava, curioso e querendo brincar. Roubei uma faca do jantar naquela noite, apenas para ter algo, qualquer coisa, com que me defender. No fim das contas, o jantar era a única refeição para a qual eu estava convidada, o que não era problema. 3 refeições por dia com Temlin e Lucien teriam sido uma tortura. Eu até poderia suportar 1 hora sentada à mesa elegante dos feéricos se isso os fizesse pensar que eu era dócil e não tinha planos de mudar meu destino. Enquanto Lucien tagarelava com Temlin sobre algum defeito do olho mágico e entalhado que realmente permitia que ele enxergasse, enfiei a faca dentro da manga da túnica. Meu coração bateu tão rápido que achei que eles conseguiriam ouvir, mas Lucien continuou e a concentração de Temlin permaneceu no cortesão. Imaginei que deveria sentir pena deles, pelas máscaras que eram obrigados a usar, pela praga que havia infectado sua magia e seu povo. Mas quanto menos interagisse, melhor. Principalmente enquanto Lucien parecia achar tudo que eu dizia comicamente humano e deselegante. Reagir com irritação contra ele não ajudaria meus planos. Teria de recorrer a um caminho íngreme até conquistar as graças de Lucien, somente pelo fato de que eu estava viva, enquanto o amigo dele não. Eu precisaria lidar com Lucien sozinha, ou arriscar levantar as suspeitas de Temlin cedo demais. Depois que eu havia comido o máximo que poderia sem me sentir enjoada, observei os 2. Os cabelos ruivos de Lucien brilhavam à luz da lareira, e as joias no cabo de sua espada brilhavam. A lâmina ornamentada era tão diferente do baudrier de facas ainda preso ao peito de Temlin, mas não havia ninguém ali contra quem usar uma espada. E embora ela fosse incrustada de joias e filigranada, era grande o bastante para ser mais que decoração. Talvez tivesse algo a ver com aquelas coisas invisíveis no jardim. Talvez ele tivesse perdido o olho e ganhado aquela cicatriz em batalha. Meu sangue gelou ao pensar naquilo. Alice tinha dito que a casa era segura, mas me avisou para ficar esperta. O que poderia estar espreitando além da casa? Ou o que poderia usar meus sentidos humanos contra mim? Até que ponto a ordem de Temlin de não me ferir ou matar se estendia? Que tipo de autoridade possuía? Lucien parou e vi que sorria maliciosamente para mim, o que deixava sua cicatriz ainda mais brutal. Estava admirando minha espada ou apenas considerando me matar, Feyre? É claro que não. Falei baixinho e olhei para Temlin. As manchas douradas nos olhos dele brilhavam mesmo do outro lado da mesa. Meu coração batia forte. Será que, de alguma forma, tinha me ouvido pegar a faca? O sussurro do metal sobre a madeira? Eu me obriguei a olhar de novo para Lucien. O sorriso preguiçoso e provocante de Lucien ainda estava ali. Agir de modo civilizado. Comportar-me. Possivelmente conquistá-lo para minha causa. Eu poderia fazer isso. Temlin quebrou o silêncio. Feyre gosta de caçar. Não gosto de caçar. Provavelmente deveria ter usado um tom mais educado, mas continuei. Eu caçava por necessidade. E como soube disso? O olhar de Temlin era direto, reflexivo. Você tinha um arco e flechas em sua casa. Fiquei imaginando se ele quase não falara casebre. Quando vi as mãos de seu pai, soube que não era ele quem os usava. Temlin indicou minhas mãos cheias de cicatrizes e calos. Você contou a eles sobre o racionamento da carne e o dinheiro das peles. Feéricos podem ser muitas coisas, mas não somos burros. A não ser que suas lendas ridículas também nos retratem assim. Embora eu jamais tivesse deixado que as palavras cruéis das crianças da aldeia sobre a ruína da riqueza de meu pai me afetassem, Hélène frequentemente voltava para casa aos prantos, e nesta, furiosa e com as costas empertigadas. Ridícula, insignificante. Era assim que Temlin, que eles, me viam. Não devia ter me afetado. Eu deveria ter mais orgulho. Mas aqueles feéricos, imortais e inconsequentes, com tanta comida que poderiam alimentar minha aldeia durante 1 ano em apenas dias, de alguma forma reduziam meu orgulho a farpas. Encarei as migalhas de pão e as sobras de molho no prato dourado. Se estivesse em casa, teria lambido o prato até que ficasse limpo, desesperada por qualquer porção extra de nutrientes. E os pratos? Eu poderia comprar um conjunto de cavalos, um arado e um campo com apenas um deles. A opulência daquele lugar me enojava tanto quanto minha rápida adaptação ao mesmo. Lucien pigarreou. Quantos anos tem mesmo? 19. Agradável, civilizada. Lucien emitiu um tão jovem e tão séria. E já uma assassina habilidosa.
Fechei as mãos em punhos, mas inspirei profunda e longamente. Dócil, tranquila, domada. Eu tinha feito uma promessa à minha mãe e a cumpriria. A assistência de Temlin à minha família não era o mesmo que minha assistência a ela. Aquele sonho selvagem e pequeno ainda poderia acontecer. Minhas irmãs bem casadas e uma vida inteira com meu pai, com comida o bastante para os dois. O tempo suficiente para pintar um pouco. Ou talvez aprender o que eu quisesse. Ainda poderia acontecer. Em uma terra distante, talvez. Se algum dia eu me livrasse daquele acordo e me permitissem ir embora. Eu ainda poderia me agarrar àquele retalho de sonho. Embora aqueles grão-feéricos provavelmente rissem de como era tipicamente humano pensar tão pequeno, querer tão pouco. No entanto, qualquer fração de informação poderia ajudar. E se eu mostrasse interesse neles, talvez passassem a gostar de mim. Será que aquilo era outra armadilha no bosque? Então falei. Então é isso que vocês fazem da vida? Poupam humanos do tratado e comem refeições requintadas? Olhei diretamente para o baudrier de Temlin, as roupas de guerreiro, a espada de Lucien. Lucien deu um risinho. Também dançamos com os espíritos sobre a lua cheia e roubamos bebês humanos do berço para substituí-los por bebês feéricos. Interrompeu Temlin, a voz baixa, mas grave. Sua mãe não contou nada sobre nós? Tamborilei na mesa com o indicador, cravando as unhas curtas na madeira. Minha mãe não tinha tempo de me contar histórias. Eu podia revelar pelo menos essa parte de meu passado. Lucien, pelo menos uma vez, não riu. Depois de uma pausa significativa, Temlin perguntou. Como ela morreu? Quando ergui as sobrancelhas, ele acrescentou um pouco mais baixo. Não vi sinais de uma mulher mais velha em sua casa. Pretador ou não, eu não precisava da sua piedade. Mas respondi. Tifo. Quando eu tinha 8 anos. Levantei da cadeira para ir embora. Feire, disse Temlin, e virei um pouco o corpo. Um músculo se contraiu na bochecha dele. Lucien encarou cada um de nós, aquele olho de metal se movendo, mas ficou em silêncio. Então, Temlin balançou a cabeça, com um movimento que foi mais animal que qualquer coisa, e murmurou. Sinto muito por sua perda. Tentei evitar uma careta quando virei e saí. Não queria ou precisava de suas condolências. Não por minha mãe, não quando eu não sentia a falta dela havia anos. Que Temlin me achasse uma humana grosseira e inculta, que não merecia seus cuidados atenciosos. Seria melhor que eu persuadisse Lucien a falar com Temlin a meu favor. E logo, antes que qualquer dos outros que eles haviam mencionado surgissem, ou aquela tal praga se espalhasse. No dia seguinte, eu falaria com ele então. Testaria um pouco. Em meu quarto, encontrei uma pequena sacola no armário e nela juntei um conjunto sobressalente de roupas junto da faca roubada. Era uma lâmina sofrível, mas uma faca era melhor que nada. Apenas para o caso de algum dia poder partir. E precisar sair sem aviso. Apenas para o caso. Capítulo 9. Na manhã seguinte, enquanto Alice e a outra criada preparavam meu banho, contemplei o plano. Temlin mencionara que Lucien e ele tinham vários deveres. E exceto pelo esbarrão do dia anterior, eu não vira nenhum dos dois por perto. Então, localizar Lucien sozinho seria a primeira ordem do dia. Uma pergunta casual para Alice a fez revelar que Lucien devia estar na patrulha da fronteira naquele dia, e estaria nos estábulos, preparando-se para partir. Assim que me vesti, assim que as criadas se foram, corri do quarto, rezando para não estar atrasada demais para encontrar Lucien sozinha. Eu estava a meio caminho dos jardins, na direção das construções que vira no dia anterior, quando Temlin disse atrás de mim. Nenhuma armadilha hoje? Congelei no meio do caminho e olhei por cima do ombro. Ele estava a poucos metros. Como tinha se aproximado tão silenciosamente no cascalho? Destreza feérica, sem dúvida. Forcei tranquilidade para minhas veias, minha mãe. Falei o mais educadamente possível. Você disse que eu estava segura aqui, então eu dei ouvidos a você. Os olhos de Temlin se semicerraram levemente, mas ele estampou o que imaginei ser a tentativa de um sorriso agradável. Meu trabalho da manhã foi postergado, respondeu Temlin. De fato, ele não vestia a túnica de sempre, não usava o baudrier, e as mangas da camisa tinham sido puxadas até os cotovelos para revelar antebraços bronzeados, definidos por músculos. Se quiser dar uma volta pela propriedade, se estiver interessado em sua nova residência, posso levá-la. De novo aquele esforço para ser acolhedor, mesmo quando cada palavra parecia feri-lo. Talvez ele pudesse, em algum momento, se deixar levar por Lucien. E até então, até que ponto eu poderia fazer o que quisesse se ele estava tendo tanto trabalho para fazer seu povo jurar não me ferir? Para me proteger do tratado.
Dei um sorriso inexpressivo e falei. Eu preferiria passar o dia de hoje sozinha, acho. Mas obrigada pela oferta. Temne ficou tenso. E quanto a... Não, obrigada. Interrompi, um pouco impressionada com minha audácia. Mas precisava encontrar Lucien sozinho. Precisava sondá-lo. Ele já poderia ter partido. Temlin fechou as mãos em punhos, como se lutasse contra as garras que queriam irromper. Mas ele não me repreendeu. Não fez nada a não ser caminhar de volta para casa sem dar mais uma palavra. Eu poderia ter ficado intrigada caso não planejasse em algum momento deixar aquele lugar. Em breve, com sorte, Temlin não seria mais meu problema. Corri para os estábulos, guardando a informação. Talvez um dia, se eu fosse libertada, se houvesse um oceano e anos entre nós, eu lembraria e imaginaria por que ele havia se incomodado. Tentei não parecer ansiosa demais. Mimimi. As minhas gatas querem participar, gente, vocês perdoam? Psiu. Tentei não parecer ansiosa demais, ofegante demais, quando finalmente cheguei aos lindos estábulos pintados. Não me surpreendeu que os cavalaristas usassem todos máscaras de cavalo. Por eles senti uma pontada de pena, pelo que a praga provocara, pelas ridículas máscaras que agora precisavam usar até que alguém pudesse descobrir como desfazer a magia que as colava aos rostos. Mas nenhum dos empregados do estábulo olhou para mim, porque eu não valia a pena, ou porque eles também se ressentiam do meu papel na morte de Andras. Qualquer tentativa de parecer casual foi pelos ares quando finalmente encontrei Lucien montado em um cavalo preto, sorrindo para mim com os dentes brancos demais. Bom dia, Feire. Tentei esconder a rigidez dos ombros, tentei sorrir um pouco. Vai montar ou está apenas reconsiderando a oferta de Temlin de morar conosco? Tentei me lembrar das palavras em que tinha pensado mais cedo. As palavras para conquistá-lo, mas Lucien riu, e não de forma agradável. Vamos lá. Vou patrulhar o bosque ao sul hoje e estou curioso com relação às habilidades que usou para bater meu amigo, acidentalmente ou não. Faz tempo desde que encontro um humano, ainda mais um assassino de feéricos. Me acompanhe em uma caçada. Perfeito. Pelo menos parte daquilo tinha ido bem, mesmo que parecesse tão divertido quanto encarar um urso dentro da toca. Não consegui parecer tão ansiosa, no entanto. Então me desviei para que um dos cavalaristas passasse. Ele se moveu com uma suavidade fluida, como todos ali. E não me olhou também, nenhuma pista do que ele pensava sobre ter uma assassina de feéricos no estábulo. Mas meu tipo de caça não podia ser feito no dorso de um cavalo. O meu consistia em perseguição cuidadosa e armadilhas e ciladas bem armadas. Eu não sabia como perseguir do alto de um cavalo. Lucien tinha aceitado uma aljava de flechas do cavalariço que retornara com um aceno de agradecimento. Ele sorriu de uma forma que não combinava com o olho de metal, ou vermelho. Nenhuma flecha de freixo hoje, infelizmente. Contraí o maxilar para evitar que uma réplica saltasse de minha língua. Temlin dera a palavra de que nenhum dos outros deveria me tocar, e como feéricos não podiam mentir, imaginei que isso me deixava salvo de Lucien, até certo ponto. Mas, se ele não podia me ferir, eu não podia imaginar por que me convidaria para acompanhá-lo, exceto para debochar de mim como pudesse. Talvez eu estivesse mesmo entediada. Melhor para mim. Então, dei de ombros. Bem, imagino que eu já esteja vestida para uma caçada. Perfeito, disse Lucien, o olho metálico reluzindo a luz do sol que penetrava pelas portas abertas do estábulo. Rezei para que Temlin não entrasse por elas. Rezei para que ele não decidisse montar sozinho e nos pegasse ali. Vamos então, falei, e Lucien gesticulou para que os cavalaristas preparassem um cavalo. Eu me recostei a uma parede de madeira enquanto esperava, atenta à porta, esperando por sinais de Temlin, e ofereci minhas respostas inexpressivas às observações de Lucien sobre o tempo. Felizmente, eu estava logo montada em uma égua branca, cavalgando com Lucien pelo bosque tomado pela primavera. Mantive uma distância saudável do feérico com máscara de raposa no caminho amplo, esperando que aquele olho não pudesse ver atrás da parte de trás da cabeça. A ideia não era muito tranquilizadora, e então a afastei, junto à parte de mim que se maravilhava pelo modo como o sol iluminava as folhas e os aglomerados de açafrão, que cresciam em clarões de púrpura vibrante contra o marrom e o verde da terra. Aquelas eram coisas que não eram necessárias a meus planos, detalhes inúteis que apenas bloqueavam todo o resto. O formato e a inclinação do caminho, que árvores seriam boas para subir, sons de fontes de águas próximas. Essas coisas poderiam me ajudar a sobreviver se eu precisasse. Mas, como o restante da propriedade, a floresta estava totalmente vazia.
Não havia nenhum sinal de feéricos, ou de qualquer grão feérico perambulando. Melhor assim. Bem, você certamente conhece a parte silenciosa da calçada, comentou Lucien, se detendo para cavalgar ao meu lado. Era melhor mesmo que ele fosse até mim, em vez de eu parecer ansiosa demais, amigável demais. Ajustei o peso da alça da aljava contra o peito, e depois passei o dedo pela curva lisa do arco de teixo no meu colo. O arco era maior que aquele que eu usava em casa. As flechas eram mais pesadas e as pontas mais grossas. Eu provavelmente erraria qualquer alvo encontrado, até me acostumar ao peso e ao equilíbrio do arco. 5 anos antes, eu tinha usado as últimas moedas de meu pai, de nossa antiga fortuna, para comprar o arco e as flechas. Desde então, guardava uma pequena quantia todo mês para flechas e cordas sobressalentes. Então, insistiu Lucien, nenhuma caça boa o bastante para você abater? Passamos por muitos esquilos e pássaros. O dossel de vegetação projetava sombras na máscara de raposa. Luz, escuridão e metal reluzente. Você parece já ter comido o suficiente à mesa para que eu some algo a ela. Principalmente quando há sempre tantas sobras. Duvidei que esquilo fosse bom bastante para sua dieta. Lucien deu um riso de escárnio, mas não disse mais nada quando passamos sobre um lilás fluorescente. Os cones roxos pendendo baixo o suficiente para roçar minha bochecha, como dedos frios e aveludados. A pungente fragrância adocicada permaneceu em meu nariz, mesmo depois que passamos. Isso não é útil, disse a mim mesma. Embora os arbustos espessos além da planta seriam um bom esconderijo se eu precisasse de um. Você disse que era um emissário de Temlin, arrisquei. Emissários costumam patrulhar a propriedade? Uma pergunta casual e desinteressada. Lucien emitiu um estalo de língua. Sou emissário de Temlin para ofícios formais, mas este era o turno de Andras, então alguém precisava preenchê-lo. Engoli em seco. Andras tinha um lugar ali, e amigos ali. Ele não fora apenas um vérico sem nome e sem rosto. Sem dúvida sentiam mais falta dele que de mim. Desculpe-me, falei, e com sinceridade. Eu não sabia o que ele significava para todos vocês. Lucien deu de ombros. Foi o que Temlin disse, e por isso ele a trouxe aqui. Ou talvez você tenha parecido tão patética naqueles retalhos que ele sentiu pena. Eu não teria vindo se soubesse que usaria esse passeio como desculpa para me insultar. Alice mencionou que Lucien precisava de alguém que o enfrentasse. Bem fácil. Lucien riu com desprezo. Desculpe-me, Feire. Eu poderia tê-lo chamado de mentiroso por aquele pedido de desculpas, caso não soubesse que ele não podia mentir. O que tornava o pedido sincero? Eu não conseguia dizer. Então, quando começará a tentativa de me persuadir a implorar para que Temlin encontre uma forma de libertá-la das regras do tratado? Tentei não me sobressaltar. O quê? Foi por isso que concordou em vir até aqui, não foi? Porque apareceu nos estábulos exatamente quando eu estava partindo? Lucien me olhou de esguela com aquele olho vermelho. Sinceramente, estou impressionado e lisonjeado por você achar que tenho tal influência sobre Temlin. Eu não revelaria minha cartada. Ainda não. Do que está falando? A cabeça inclinada de Lucien foi resposta suficiente. Ele riu e falou. Antes que desperdice seu precioso e parco fôlego humano, deixe-me explicar 2 coisas. Uma, se fosse por mim, você teria partido, então não seria preciso que você me convencesse de nada. 2, não pode ser do meu jeito, porque não há alternativa para o que o tratado exige. Não há outra brecha. Mas deve haver alguma coisa. Admiro sua coragem, Feire, de verdade. Ou talvez seja estupidez. Mas, como Tem não quer matá-la, o que foi minha primeira opção, está preso aqui. A não ser que queira ganhar a vida sozinha em Pritium, o que Lucien me olhou de cima a baixo. Não aconselho. Não. Eu não poderia simplesmente ficar ali, para sempre, até morrer. Talvez houvesse outra forma ou outra pessoa que pudesse encontrar uma saída. Controlei a respiração irregular, afastando os pensamentos de pânico e depressão. Mas foi um bravo esforço, disse Lucien com um risinho. Não me dei ao trabalho de esconder meu olhar de irritação. Cavalgamos em silêncio, e além de alguns pássaros e esquilos, não ouvi nada fora do comum. Depois de alguns minutos, acalmei os pensamentos revoltados e disse: Onde está o resto da corte de Temlin? Realmente fugiram todos dessa praga sobre a magia? Como você sabe sobre a corte? Perguntou Lucien tão rapidamente que percebi que ele achava que eu queria dizer outra coisa. Mantive o rosto inexpressivo.
É comum que propriedades tenham emissários? E criados Shilhan. Não foi por isso que os fez usar máscaras de pássaros para aquela festa? Lucien fez uma expressão de raiva e sua cicatriz se esticou. Cada um de nós escolheu o que usar naquela noite para honrar os dons de transfiguração de Temlin. Os criados também. Mas agora, se tivéssemos escolha, as arrancaríamos com as mãos, rebateu Lucien puxando a própria máscara. Ela não se moveu. O que aconteceu para que a magia agisse assim? Lucien soltou uma risada áspera. Algo foi enviado das cloacas do inferno, disse ele, e depois olhou em volta e xingou. Eu não deveria ter dito isso. Se ela soubesse... Quem? A cor sumira da pele bronzeada de Lucien. Ele passou a mão pelo cabelo. Não importa. Respondeu o feérico e inspirou fundo. Quanto menos souber, melhor. Tem pode não achar problemático contar a você sobre a praga, mas eu não duvidaria que um humano fosse capaz de vender a informação a quem pagar o maior preço. Fervilhei de ódio, mas o pouco de informação que Lucien tinha dito faiscava diante de mim como joias brilhantes. Uma ela que assustava Lucien o suficiente para fazer com que ele se preocupasse, para deixá-lo com medo que alguém estivesse ouvindo, espionando, monitorando seu comportamento. Mesmo ali fora. Avaliei as sombras entre as árvores, mas não vi nada. Pritchon era governada por 7 grão-senhores. Talvez ela fosse quem quer que governasse aquele território. Se não um grão-senhor, uma grã-senhora. Se é que era possível. Quantos anos tem? Perguntei, esperando que ele continuasse divulgando mais informações úteis. Sou velho, respondeu Lucien. Ele avaliou a vegetação, mas tive a sensação que os olhos agitados do feérico não estavam procurando caça. Seus ombros estavam tensos demais. Que tipo de poderes vocês têm? Pode mudar de forma como Temlin? Lucien suspirou, olhando para o céu antes de refletir cauteloso, aquele olho de metal se semicerrando com concentração determinada. Está tentando descobrir minha fraqueza para poder... Olhei para ele com raiva. Tudo bem. Não posso mudar de forma. Só Tem pode. Mas seu amigo... Ele apareceu como um lobo. A não ser que aquela fosse a... Não. Andras era grão feérico também. Tem pode nos transfigurar em outras formas se preciso. Ele guarda isso apenas para sentinelas. No entanto, quando Andras cruzou a muralha, Tem o transformou em lobo. Assim ele não seria descoberto como feérico. Embora o tamanho provavelmente fosse indicação suficiente. Um estremecimento percorreu minha espinha, tão violento que não reconheci o olhar incandescente de raiva que Lucien lançou em minha direção. Não tive coragem de perguntar se Temlin poderia me transfigurar. Enfim, continuou Lucien, os grão-feéricos não têm poderes específicos, como os feéricos menores. Não têm uma afinidade de nascença, se é o que está perguntando. Não limpo tudo à vista ou atraio mortais para uma morte por afogamento, ou dou respostas a quaisquer perguntas que você possa ter sem me prender. Simplesmente existimos, para governar. Virei para o outro lado para que ele não visse quando revirei os olhos. Imagino que, se eu fosse uma de vocês, faria parte dos feéricos e não dos grão-feéricos? Um feérico inferior como eles, servindo vocês de 4? Ele não respondeu, o que significava sim. Com aquela arrogância, não era surpresa que Lucien achasse repugnante minha presença como substituta de seu amigo. E como já deveria me odiar para sempre, pois frustrara meus planos antes que eles sequer começassem, perguntei. Como conseguiu essa cicatriz? Lucien exibiu uma expressão irritada. Não fiquei de boca fechada quanto eu deveria e fui punido por isso. Temlin fez isso com você? Pelo caldeirão, não. Ele não estava lá, mas conseguiu o olho substituto para mim depois. Mais respostas que não eram respostas. Então há feéricos que realmente respondem a qualquer pergunta se você os prender? Talvez soubessem como me libertar dos termos do tratado. Sim, respondeu Lucien contendo-se. O Suriel. Mas são velhos e cruéis, e não valem o perigo de sair para encontrá-los. E se você for burro bastante para continuar parecendo tão intrigada, vou ficar muito desconfiado e dizer a Tem que a mantenha em prisão domiciliar. Embora eu suponha que você faria por merecer se fosse, de fato, burro o suficiente para caçar um Suriel. Eles deveriam estar próximos, então, se Lucien estava tão preocupado. Ele virou a cabeça para a direita, ouvindo, o olho rangendo baixinho. Os pelos de meu pescoço se arrepiaram, e saquei o arco em 1 segundo, apontando na direção para a qual Lucien olhava. Abaixa esse arco, sussurrou ele, a voz grave e áspera. Abaixa a porcaria do arco, mana, e olhe para frente. Fiz conforme pedido, os pelos em meus braços se arrepiando quando algo farfalhou a vegetação. Não reaja, disse Lucien, forçando o olhar adiante também, o olho de metal ficando imóvel e silencioso.
Não importa o que sinta ou veja, não reaja, não olhe, apenas encare adiante. Comecei a tremer, segurando as rédeas nas mãos suadas. Poderia ter imaginado se aquilo se tratava de alguma piada ruim, mas o rosto de Lucien tinha ficado muito, muito pálido. As orelhas de nossos cavalos se abaixaram, mas eles continuaram caminhando, como se também tivessem entendido o comando de Lucien. Então, senti. Esse é o final do capítulo. Espero que vocês tenham gostado até aqui. É mais uma leitura feita com muito carinho. Sobre esses 2 capítulos, eu acho bem divertido esse começo. Em que a Fairy, apesar de ter uma ótima baixa autoestima, consegue virar pro Temmin no meio ali do pedido dele. Não, e se eu puder levar você pra propriedade? Não, valeu. Mas e se eu puder? Não tô interessado não, valeu, falou. Então eu gosto bastante desse começo. E agora é que a gente começa a descobrir alguns mistérios que rodeiam Prythian. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Me sigam lá nas outras redes sociais também, pois me ajuda bastante como psicóloga, como criadora de conteúdo. E qualquer coisa, a gente se vê na próxima leitura. Um beijo!